alguns temas que ainda hoje são tabus na nossa sociedade e por vezes a gente prefere nem tocar no assunto. Só que é importante estudar, conhecer esses problemas para efetivamente transformar essa realidade. Hoje no Ciência Campos Gerais nós vamos falar sobre suicídio. Olá pessoal, eu me chamo Ana e este é o canal Ciência Campos Gerais, um canal de divulgação científica colaborativo que visa reduzir as distâncias entre a universidade e a sociedade. Hoje eu estou aqui com meu amigo Vitor e vamos conversar um pouco sobre um tema que ainda é um grande tabu na nossa sociedade. Vitor, por gentileza, se apresenta para o pessoal, quem é você, como você entrou na pesquisa e começou a estudar esse tema que muita gente não gosta nem de ouvir falar. Meu nome é Vitor, eu sou advogado, sou formado em Direito aqui pela UEPG, sou doutor em Ciências Sociais Aplicadas e a temática do suicídio eu comecei a pesquisá-la a partir e pensar nos problemas que se relacionam à saúde e aos direitos sociais desde a minha graduação em Direito. Então, uma grande preocupação que eu tive desde esse momento foi trabalhar com direitos sociais. Então, na minha graduação, eu pesquisei trabalho. No mestrado, eu fui para um aspecto mais geral de saúde. E no doutorado, eu acabei afunilando a minha pesquisa para uma problemática da saúde pública, que é o suicídio. E aí agora, nos estudos de pós-doutorado, que eu estou dando início, eu estou trabalhando com também, aí relacionando duas matrizes sociais, que é saúde e trabalho. Ai, estou muito orgulhosa porque o Vitor foi meu colega de mestrado, então a gente estudou junto e é um orgulho assim ver que você tem estudado matemática que é tão importante e agora foi pro pós-doc. Amigo, vamos lá, né? É um tema assim, vamos tentar conversar de uma maneira leve, mas é um tema que merece seriedade. Certo. Fala pra gente um pouco sobre o que é esse ser humano que comete suicídio e um pouco dos dados aqui no Brasil, os dados no mundo sobre esse fenômeno. Certo. Eu começo fazendo uma ponderação sempre quando me pedem para falar sobre suicídio, que é a de que eu não tenho uma formação na área de saúde. Então, as ponderações que eu faço, elas são a partir das pesquisas que eu tive, mas que eu não tenho tanta propriedade para falar sob um ponto de vista epidemiológico. Porém, para chegar à pesquisa que eu fiz, cujo foco é a política pública de prevenção ao suicídio, aí eu passei, lógico, por essas temáticas que a gente está trabalhando. O suicídio em si, falando de uma conjuntura brasileira, ele, diferente do que nós pensamos ou muitos pensam, nós não estamos passando por um processo de boom de suicídio. Já sei, é porque agora fala-se mais, tem mais registro e aí os então, números aparecem. Eu fiz um recorte na minha tese, nos meus estudos, de 10 anos. Então foi de 2007 a 2016. Nesses 10 anos, se eu pegar o marco inicial e o marco final, nós temos de fato um aumento, sensível até, mas um aumento. Só que não é um aumento constante, então nós temos momentos ali de que esses índices diminuem, momentos que esses índices oscilam. Então falar que nós falamos mais de suicídio hoje porque ele é um problema que aumentou, talvez não seja o caminho correto. Nós estamos falando mais de suicídio porque ele se tornou talvez um tabu prestes a se quebrar ou em processo de rompimento. Por outro lado, é de se destacar que algumas populações, como você tinha me perguntado, dentro do Brasil, eles sim têm um aumento um pouco mais considerável. Por exemplo, acho que a gente pode pensar em alguns cortes, Por exemplo, classe social, gênero, questão étnico-racial, enfim, como que é isso? Se nós formos fazer esse recorte, nós começaríamos dizendo assim, onde os índices estão aumentando? Aumentam entre jovens, aumentam entre idosos. Num plano mundial, esses aumentos ocorrem onde? Em países subdesenvolvidos, especialmente no caso dos idosos, onde nós não temos construções de política pública de inserção e qualidade de vida. Na terceira idade, exatamente. Agora, excluindo-se esses dois grupos, eu sempre falo assim, e me perguntam, quem morre por suicídio? O homem branco, de média para alta escolaridade, de média para alta renda. Esse é um perfil. Então, e aí, acabar por esmiuçando esses dados, nós temos, num aspecto, nessa divisão sexual do suicídio, se é que podemos dizer isso, homens se suicidam com êxito, alcançam a morte
por suicídio muito mais que as mulheres. Formas mais violentas Mais de violentas, cometê-lo, tipo, disparo de arma de tiro. fogo, salto de lugares elevados. Mulher, remédio. Medicamentos, em regra geral, medicamentos. Então, para além do aspecto de homens e mulheres, cabe uma outra ponderação, que é uma crítica que eu trago no meu trabalho. Não se tem no Brasil dados, inclusive no SUS, né, que eu trabalhei a partir do SUS, não se tem dados sobre suicídio de pessoas, de homossexuais, de transgêneros, não há esse dado. Uhum. Então é um dado obscuro, é um dado escondido que nós não temos. A pessoa que morre por suicídio, em regra, é a que tem algum transtorno mental, ou uma depressão, ou enfim, alguma patologia. A imensa maioria é desse grupo, né? E o que nos leva a crer que nós temos prevenção. Aham. Por outro lado, nós temos uma pequena faixa aí que alguns estudiosos trazem que essa faixa é na casa dos 10%, que são aquelas pessoas que morrem por um suicídio impulsivo. Minha mulher me abandonou, peguei meu marido com outro. Na verdade, todas essas situações, tudo isso, ele vai impactar em quaisquer modalidades do suicídio, tanto no suicídio de quem tem depressão ou qualquer patologia, quanto no suicídio impulsivo. Esses são o que nós chamamos de gatilhos. Né? Então hoje a concepção do suicídio é que o suicídio é um fenômeno multicausal. Então ninguém morre porque foi traído, ninguém morre porque perdeu alguma coisa. Até porque a vida é complexa, Sim, né? exatamente. A gente não tem um único problema Então, ou uma demanda. Esse elemento ele potencializa e causa ali o gatilho que nós chamamos e leva àquela morte, mas não só por isso. Quem inaugura os debates de suicídio, né, de uma forma científica, é o Durkheim. E ele traz algumas excludentes do que faria a pessoa morrer por suicídio. O que impediria alguém morrer por suicídio? Pessoas casadas tenderiam a morrer menos por suicídio. Pessoas que tivessem filhos. Pessoas que exercessem uma atividade religiosa, exercessem uma atividade política. Séculos depois nós temos que os dados ainda hoje trazem essa confirmação. Olha só, né? que então, interessante. a pessoa que se isso. insere dentro de um agrupamento, seja familiar, seja religioso, seja sociabilidades, político. né? São esses grupos, eles são sim elementos que podem, não digo evitar, mas concorrer para que um suicídio não aconteça, né? Eu, até citando uma pessoa, que é o Robert Paris, ele é o presidente do CVV, e ele fala assim... CVV? A gente já fala do centro, é o Centro de Valorização da Vida, é uma entidade... Conversar sobre vamos isso. falar do CVV. Ele disse que ele vê o suicídio de uma forma, e a forma como ele me explicou, eu costumo explicar. Ele diz assim, que a vida de uma pessoa, ela se divide entre momentos de alegria e momentos de tristeza. E alguns elementos podem contrabalancear. Quando uma pessoa decide por morrer por suicídio, significa que aquela balança não mais funciona. Né? Então, por isso que às vezes um elemento é a gota que faltava para transbordar. Né? A gente conversava aqui nos bastidores, um pouco antes, você comentou que é algo assim que a pessoa não suporta mais aquela dor, não vê meios de tirar aquilo dela de outra maneira e acaba incorrendo no suicídio. E eu quero saber, Vitor, o suicídio é problema de quem? Veja, Ana... É da família? É do Estado? É individual da pessoa? Enfim, como... Se nós formos pensar numa concepção contemporânea de saúde, talvez o ponto mais nevrálgico da saúde hoje, em matéria de política pública, seja a saúde mental. Né? Então, eu digo que, e até parafraseando um sujeito da minha pesquisa, ele fala assim, que se a saúde no Brasil fosse um trem, a saúde mental ia ser o penúltimo vagão de importância dado pelo governo, só ia estar atrás do sistema carcerário. Então, se o suicídio ele é cabível de prevenção, como a gente falou, ele é um problema de saúde pública. Se é um problema de saúde pública, o ônus é do Estado. E partindo do pressuposto, né, que estamos falando em nível de Brasil, toda a obrigação sanitária é do Estado, né, por força constitucional. E existem políticas públicas, Vitor, de prevenção do suicídio no Brasil? Não temos política pública efetiva de prevenção do suicídio. Agora é de se destacar alguma coisa, né? Desde 2004,
Antes de 2004 nós não temos absolutamente Nada. nada. Não se discutia suicídio no âmbito público. Pensar que essa questão da saúde e a saúde mental dentro do campo da saúde já é obrigação do Estado desde a Constituição de 88, né? Então olha quanto tempo aí até surgir alguma pequena medida, né? Então desde 2004 nós começamos a pensar, né? Então entendendo a política pública que ela tem que ter um começo que é a discussão da temática, que se a temática incomode, em 2004 ela começa a incomodar, né? Talvez não incomodar com dados, daí eu friso de novo, né? O que nós não temos não é um aumento do suicídio. O que nós temos é uma interpretação de que o Estado tem que fazer alguma coisa. Então, em 2004, o Ministério da Saúde começa a formar um grupo de pessoas para discutir o suicídio, né? Em 2007, são publicadas estratégias nacionais de prevenção ao suicídio, né? Dentre essas estratégias, eu destacaria a publicidade ao tema. É uma estratégia. É importante falar sobre suicídio. Passado 2007, esse grupo se desfez e a gente tem uma concepção de que a política pública é uma política de pessoas no Brasil e não políticas de governo. Né? Eu abro um parênteses aqui, né? Como que seria uma política pública de verdade, né? Aquela que está acima dos interesses individuais, interesses partidários, que vem pessoas ou pessoas e aquilo permanece e é melhorado no sentido de incrementar qualidade para a população de uma maneira geral. Nesse né? caso ainda tem uma particularidade, né? Nós não estamos falando de mudança de governo. Nós estamos falando de mudança de gestor. Pior ainda. Pior ainda, né? Então, mostra que dentro de um governo você tem fragmentações. Então, nós temos aí um vácuo de temas de 2009 até 2016, 2015. 2015 começa-se a pensar nas diretrizes de novo. Nós não tivemos nenhuma mudança de ordem legislativa, né? As mesmas diretrizes. E aí começa o primeiro grande passo, coisa que nós às vezes não valorizamos, é o Setembro Amarelo, que é o que a gente está vivendo agora, que eu até trouxe a camiseta aqui, que a campanha do Setembro Amarelo foi, na minha leitura, o pontapé inicial para se discutir o suicídio no Brasil. Porque o Setembro Amarelo começa em municípios, começa em alguns estados, então ele vai crescendo, né? Aí, mas de novo, Fris, Setembro Amarelo é iniciativa privada, não estamos falando no âmbito público, né? E dentro disso, dentro desse Setembro Amarelo, começa-se de novo a se retomar aquele grupo que se havia se perdido e se passa a discutir novamente a formação de uma política pública. Nós não tivemos uma política pública, nós tivemos uma construção legislativa a ser implementada e não foi, né? Esse é o cenário que nós tivemos então, até então. O que muda agora? Esse ano, né, 2019, o governo atual, por incrível que possa parecer para nós, né, ele cria uma política nacional de prevenção ao suicídio. A coisa, né? E o conteúdo. Ele chama de política nacional de prevenção ao suicídio o que eram as diretrizes. A gente segue numa expectativa de implementação. Essa política foi desenvolvida pelo Ministério de Direitos Humanos, né? E o que é uma particularidade, porque não foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde, o que me gera um medo por entender o quê? O Ministério que desenvolve essa política no Brasil hoje, até uma coisa que me ocorreu agora, eu não tinha pensado antes. A gente vai falando, vai elaborando, aparece, né? Nossa senhora, realmente é uma coisa que me assustei agora sozinho. É uma política que é desenvolvida por qual Ministério de Direitos Humanos, Família e Mulher, que é o Ministério da Ministra Damares, né? Por que eu estou discutindo isso no âmbito familiar da mulher e dos direitos humanos e não no âmbito sanitário, que é uma programa de saúde pública? Que retira do Estado responsabilidades. Eu não sei se retira ou se você interpreta que quem morre por suicídio não está doente. Ah, entendi. Isso é um problema, ainda maior. Se a gente não interpretar como uma doença, então todas as medidas de prevenção cairiam por terra, quando na verdade a gente pode agir em relação a isso, né? Se antecipar. Ou seriam medidas equivocadas, né? Então essa política nacional Dica de ouro de pesquisa aí, quem tá assistindo. É uma baita pesquisa. Então dentro dessa política, existem coisas que não se sustentam, né? Então uma coisa, atendimento telefônico para auxílio de pessoas, feito pelo governo, né? Hoje nós temos isso feito pela sociedade civil, feito pelo governo. Mas o governo, já no governo Temer, contingencia os gastos públicos com saúde.
O governo atual tem um discurso de bloqueio de concurso público. Então, quer dizer, Aí você soma essas coisas, você já não vai ter estrutura para criar Exato, o profissional responsável competente para atender essas demandas Mas com qualidade. temos essa política para observar, né? É um objeto a gente observar aí. Vamos ver o que virá. Agora, 2019, saiu isso, mas a pesquisa é anterior. Então, na ausência de políticas públicas, como que a sociedade civil respondeu a essas questões, a essa demanda de prevenção ao suicídio? Eu acho que esse tema da sociedade civil e de suicídio, ele acaba sendo hoje a única e a grande salvação para se discutir prevenção, né? Não necessariamente para promovermos a prevenção. Por quê? Quem faz prevenção ao suicídio no Brasil hoje? Se nós fizermos essa pergunta para qualquer pessoa que for dar essa resposta vai ter que passar, ainda que indiretamente, pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então nós temos uma instituição... É uma instituição privada, né? Ela nasce no Brasil no início da década de 60. E é ela que vira referência nessa questão do país como ela todo. vira referência, né? Então o CVV é uma instituição que ela tem uma matriz inglesa e ele acaba disseminando para o mundo essa ideia de que o suicídio pode ser superado por conversa. Na década de 60 a gente tem no Brasil um grupo de pessoas que se encontram dentro de colégios militares, também com uma forte influência religiosa, mas já com uma matriz católica, né? E eles acabam criando esse grupo que ainda não era o CVV, que era os Samaritanos, mas que acaba por virar o CVV. Então esse CVV é quem desde a década de 60 faz prevenção. Não só o atendimento telefônico, né? Então o grande foco do CVV é o atendimento telefônico. Porém, já se fazem atendimentos por e-mail, por bate-papo online e se manteve o atendimento original, que é o presencial. Tá me parecendo mais essa questão do acolhimento mesmo, né? Isso que você não estava nos contando. É uma conversa. E o que mais? Aí tem um paradoxo, né? O CVV acredita que isso é prevenção do suicídio. O que já é muito importante, né? Não negando a importância disso. Não é. É porque nós precisamos de mais, né? Não só é muito, como é tudo que a gente tem, né? Não só é muito, como é só isso. Agora, o que chama atenção, Ana, são os números, né? 2016, o CVV fez 800 mil atendimentos no Brasil. 2017 foi 1,5 milhão de atendimentos. 2018 foram 2 milhões e 700 mil atendimentos. Caramba! Nós não estamos falando, obviamente, de 2 milhões e 700 mil pessoas de atendimentos. É muita coisa. Mesmo assim, né? É muita coisa. O que legitima o CVV? Legitima que tudo que o Estado faz em matéria de suicídio, ele chama o CVV para participar. Chama o CVV como um consultor até. A tese do Vitor, e aí você me corrige, né? Você é o dono da tese, né? Ninguém sabe melhor do que ele. Mas seria mais ou menos essa ideia de que entidades da sociedade civil acabam tendo um protagonismo em espaços que o Estado deveria ocupar. E aí, especificamente, as políticas de suicídio. Falei correto? Exato. É isso. O CVV surge como sendo o grande protagonista. Vitor, e agora já indo aí meio que pro final da nossa entrevista, como que a gente tá de tempo? Eu queria saber, assim, se você percebeu dos seus estudos, se existe alguma relação entre, de repente, os índices ou as tipologias do suicídio relativos às condições socioeconômicas, culturais das pessoas, ou, vamos pensar mais aí, né, se o neoliberalismo contribui de alguma maneira pro aumento desses índices. Veja, Ana, pelo que eu coleto, eu penso da seguinte forma, eu acho que nós podemos enxergar que rompimentos podem ser relacionados ao suicídio, né? Grandes rompimentos. Então, por exemplo, desemprego. A nossa vida na sociedade capitalista é pautada pela profissão que a gente no mercado de trabalho, né? É um rompimento. Então, a pessoa que se vê nesse rompimento, ela pode se ver diante de um quadro de depressão ou daquele suicídio, como eu dizia, impulsivo. Mas outros rompimentos menores, né? Por exemplo... eu tive uma frustração muito grande no meio acadêmico. Eu tive uma frustração amorosa.
eu tive uma frustração, enfim. Quando a gente leva isso para uma conjuntura pública do Estado, óbvio que nós podemos sim ter um quadro de suicídios aumentado. Todo esse avanço, como você disse, neoliberal, ou esse avanço das cidades, talvez, né? Porque uma mudança na rotina, uma mudança no hábito, tudo isso pode sim, na minha concepção, colaborar. Contribuir para. Não causa e efeito, Sim. mas ser algo que possa estimular essas questões. A gente tem uma pergunta de praxe aqui, né? Que é sempre a última. Que se tem alguma coisa específica que faltou te perguntar e que você queira dizer ainda mais sobre um tema tão importante, então agora é a tua vez. Veja, Ana, eu acredito que o suicídio, ele é um tabu ainda. Ele só vai deixar de ser um tabu quando nós discutirmos o suicídio na sociedade, quando a gente passar a compreender que o suicídio ele não é um problema religioso, ele não é... ninguém tem culpa pelo suicídio. E se ele é um problema de ordem sanitária, se ele é um problema de saúde, ele tem prevenção. Eu acho que é o primeiro grande ponto. O serviço do CVV, que é o telefone 188, como a gente falou, ele recebe críticas, especialmente da comunidade científica. Mas é um serviço de acolhimento. Então nós não podemos dizer que o CVV faz um serviço ruim. É um acolhimento que pode ser feito pela família, pode ser feito por amigos e pode ser feito por qualquer um de nós. Se nós não fizermos, o CVV fez. Né? Então muitas vezes a pessoa que busca o CVV é porque não encontrou esse acolhimento em outro lugar. Paralelo a isso, é de se destacar, e o próprio CVV diz isso, buscar serviços públicos de apoio, serviços psicológicos e serviços psiquiátricos. É fundamental, né? Procurar recurso, procurar Sim. ajuda. É claro que os amigos, esse acolhimento dos amigos, da família é super importante, mas existe ajuda especializada, né? Passar uma tarde com um amigo não é a mesma coisa de você conversar com um profissional da psicologia, com um profissional da psiquiatria, né? E hoje a imensa maioria das faculdades, elas têm serviços especializados de acompanhamento psicológico aos alunos. Se não são serviços ideais, são serviços que existem. Levar para casa, discutir prevenção, romper com algumas máximas que não são verdadeiras. Exemplo, quem vai morrer por suicídio não avisa. Quem está falando que vai se matar não vai, na verdade. Vai sim, ele está dando avisos. Ficar antenado a alguns avisos que essa pessoa pode dar. Despedidas sem motivo, ou pessoas que querem deixar de um dia para o outro toda a sua vida financeira em dia. Esses são sinais de que essa pessoa pode estar planejando. Esse planejamento só pode ser visto pela família, que é quem está perto, por amigos que está perto. Viu que isso pode estar acontecendo, busque um atendimento especializado. A ideia de prevenção efetivamente é o mais importante em matéria de suicídio.